A estrofe 5 do hino que nós acabamos de cantar diz assim: o inimigo e seu poder, aqui viestes derrotar. Posso também em ti vencer, e teu poder em mim provar. Essa noite e as nossas orações são prova cabal de que nós temos o poder e também de que temos a confiança de que o Senhor pode nos ouvir e pode agir mediante a esse poder que habita em nós. Louvado seja o Senhor. Ontem nós vimos algumas partes da primeira epístola de Paulo a Timóteo, do qual trata de ser um bom ministro de Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, mas eu queria ressaltar aquilo que foi falado pelo irmão Tito no compartilhar final aqui da reunião de ontem. Falar sobre serviço. Timóteo era alguém que servia o Senhor. E um bom ministro de Cristo, ele precisa servir. E às vezes nós nos encorajamos a servir e encorajamos-nos a servir apenas naquilo que nos agrada. Eu gosto de servir em determinado serviço e eu vou lá e sirvo naquele serviço. Mas eu queria encorajar os irmãos, mediante o testemunho e o registro da vida de Timóteo, de que nós não devemos apenas servir naquilo que gostamos, mas devemos servir também naquilo que o Senhor coloca à nossa frente. Os irmãos relataram e registraram durante essas mensagens de que Timóteo aparentemente era alguém jovem e também aparentemente alguém tímido. E ele foi encorajado a seguir, foi encorajado a servir o Senhor, foi encorajado a pregar o Evangelho, foi encorajado a exortar pessoas mais velhas, foi encorajado a cuidar da igreja como um servo fiel e prudente. E aqui eu quero encorajar os irmãos que ainda não estão servindo e que já serviram a ter esse sentimento de servir novamente. Nós temos uma deficiência muito grande hoje num serviço, que é o serviço de recepção. Hoje nós temos na escala do serviço de recepção o irmão Francisco e também o irmão Francisco e também o irmão Francisco. Então esses irmãos estão revezando no serviço de recepção. Irmãos, nós precisamos perceber de que o Senhor precisa de nós. Precisamos perceber que servir ao Senhor é graça para nós. Então, se você já serviu no serviço de recepção ou nunca serviu no serviço de recepção, vá diante do Senhor para que o Senhor possa lhe encorajar a procurar o irmão que é o coordenador do serviço, dar seu nome e a partir do próximo final de semana o irmão já não ser mais só Francisco, mas ser Francisco e outro irmão e outra irmã. De preferência os casais, mas se você tem sentimento de servir, é jovem, não é casado, quer servir, pode dar o nome também que nós vamos conciliar esse serviço. Mas um bom ministro e uma boa ministra de Cristo Jesus são aqueles que servem também, além das outras características. Louvado seja o Senhor. Eu espero que os irmãos entendam o rogo e a súplica por isso também, tá? Os outros serviços também têm dificuldade, mas hoje a maior dificuldade nós estamos enfrentando no serviço de recepção, tá? É aquela velha máxima de um jogador de futebol: bate o escanteio, cabeceia, defende e ainda é o gandula. Então, vamos ter compaixão também do nosso irmão. Louvado seja o Senhor. Nós elencamos hoje, para compartilharmos com os irmãos, 10 pontos que, além do serviço, 10 pontos dos quais nós devemos perceber nessas cartas de Paulo a Timóteo e praticar em nosso viver, no viver da igreja. O primeiro ponto é fortalecer-se na graça. Sem graça, nós não conseguimos servir e precisamos nos fortalecer dia a dia. E a graça é o próprio Cristo dispensado gratuitamente para nós. Então, se eu tenho graça, eu tenho
necessidade de buscar o Senhor e de servir o Senhor. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim, mostrando para Timóteo sua experiência para que possa encorajar o jovem cooperador. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta razão, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Na primeira carta, Paulo, ele fala que é grato ao Senhor, ele fala que o Senhor o fortaleceu, ou seja, mediante a graça dispensada a Paulo, ele foi fortalecido. Para quê? Para cumprir o seu ministério, porque ele foi designado para o ministério. Mediante toda a dificuldade que ele tinha anteriormente, sem conhecer o Senhor, ele recebeu a graça. Ele fala no 14, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, o Senhor, ele é aquele que nos fortalece, dando-nos a sua graça para que nós possamos servi-lo. A graça de Deus não é apenas para o nosso desfrute, mas é para nós podermos servi-lo. E servir ao Senhor, irmãos, deve ser graça para nós. Servir ao Senhor deve ser graça, porque ontem eu falei isso, quanto mais nós servimos ao Senhor, mais graça nós ganhamos. E o salário, nosso salário, os dividendos que o Senhor tem para nós, são graça. O próprio apóstolo Paulo, mediante várias vezes em que ele relatou suas dificuldades, seus problemas que ele enfrentou em toda a sua caminhada, e o espinho, o famoso espinho na carne, do qual ele até se queixou do Senhor, pedindo para retirar aquele espinho, o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Então, irmãos, a graça do Senhor é o que nos basta. E se nós desfrutarmos dessa graça, servindo aos irmãos, certamente as dores e os espinhos do dia a dia também vão ser anulados. Então, quer multiplicar sua graça? Sirva ao Senhor, sirva aos irmãos, a graça será multiplicada. O segundo ponto é seguir o falar profético, seguir o que os irmãos têm falado para nós, seguir o que Deus tem falado através dos seus profetas. Certamente nós estamos num período em que várias coisas tentam nos desviar do foco, do principal foco. E o principal foco hoje, irmãos, principalmente, é nós exercermos e praticarmos o que está escrito em Atos 2. Estávamos juntos, tudo em comum, partíamos o pão de casa em casa. Lembram? Todos nós lembramos de reuniões há poucos dias. Tanto é que houve um alvoroço, né? Esses dias aí, porque o irmão Ezra disse que em breve voltaremos às conferências internacionais. Irmãos, não é só as conferências internacionais, mas é as nossas reuniões,
nós estarmos sentados um pouquinho mais perto, né, irmãos? Que maravilha será, em breve. As reuniões de serviço aqui da região, nós encontrarmos os irmãos, nós podemos estar aqui num domingo, almoçarmos juntos, vibrarmos, poder pularmos aqui de alegria por ver os irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso, nós devemos anelar isso e sentir saudade dessas reuniões. Isso é normal no nosso viver, e não ficar, não sei, eu vou para a reunião, eu não vou, eu não sei se dá, eu não sei, é muita gente. Irmãos, a gente tem que anelar, aglomerar. Tudo isso nós estamos falando com toda a segurança. E o Senhor está providenciando as coisas. Não são homens que estão providenciando as coisas, é o Senhor que está providenciando. E no tempo dele nós vamos poder fazer isso. Louvado seja o Senhor. Então, seguir o falar profético. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo fala assim: antes de tudo, pois, o exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse testemunho, irmão, nós devemos prestar, quer oportuno, quer não, como Paulo fala para Timóteo pregar o Evangelho. O tempo oportuno é esse tempo de nós salvarmos as pessoas mediante a proximidade da volta do Senhor. 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Percebam que o apóstolo Paulo, ele segue aquilo que ele recebeu. De quem ele recebeu? Quem foi a principal fonte de recebimento das verdades que Paulo estava praticando? Ele diz que, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. E ele diz no 7, para isto fui designado pregador e apóstolo. Paulo não chegou em uma congregação, na igreja, e foi designado apóstolo. Paulo foi designado pelo próprio Deus. O livro de Atos registra na sua conversão, no qual o Senhor falou para Ananias ir lá, porque ele seria um instrumento útil na sua mão, e que lhe importaria sim sofrer pelo nome de Jesus. Então, seguir o falar profético, seguir o que o Senhor tem falado para nós, irmãos, é essencial nesse momento. Não se desviar do foco. O foco hoje é pregar o Evangelho, cuidar uns dos outros. É por isso que a rede de cuidados está funcionando em todo o mundo. Rede de cuidados, cuidando uns dos outros. Porque lá em Atos 2 tinham tudo em comum, partiam pão de casa em casa, eram um nas orações, em tudo eles eram um. Inclusive, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos mediante o testemunho daqueles irmãos. Então o Senhor era com a igreja, e hoje o Senhor continua sendo um com a igreja. Nós é que às vezes ficamos um pouco afastados do propósito do Senhor, mas não devemos nos enganar, irmãos. Devemos seguir o falar profético. O terceiro item é honrar as nossas origens. Em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A origem de Paulo foi o próprio Deus. A sua origem, irmãos, foi o próprio Deus. A vida que você carrega, a vida que eu carrego dentro de mim e você dentro de você, não teve origem exterior de homens ou de algo da natureza.
A nossa origem como filho de Deus é o próprio Deus. Não existe a origem de Deus em outra coisa. A origem de Deus vem de Deus. Então Paulo, ele se declara apóstolo de Cristo pelo mandato de Deus e chama-o de nosso Salvador e Cristo Jesus a nossa esperança. A minha esperança e a sua esperança está em Cristo Jesus. Precisa estar em Cristo Jesus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. É honrar as origens. Foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem lhe chamou. Então honre isso. Está sofrendo? É por Cristo? Amém. Está sofrendo por si mesmo? Se volte ao Senhor. Porque o Senhor vai lhe dar graça e paz para você e para mim enfrentar as dificuldades. Mas se o sofrimento é pelo Senhor, como foi relatado ontem aqui pela irmã Evilaneide, o comportor está ali, está sofrendo pelo Senhor. A ênfase não está no sofrimento, a ênfase está na graça recebida pelo Senhor, para poder enfrentar as dificuldades. A dificuldade de um comportor é grande, todo dia está lá, na luta. Por que a irmã, o Marivandro, irmãos, às vezes dali fala também, irmãos, não é difícil, não é fácil. Nossa luta é pesada. Não é que aí você olha para o irmão, olha para a irmã, eles estão aqui sorrindo, está tudo tranquilo. Às vezes você pode até cair na mente e dizer assim: interessante, esse irmão, essa irmã dizer que está difícil, as coisas difíceis, tal, mas eles estão aqui, tal, alegres, desfrutando. Irmãos, o problema é porque o inimigo de Deus, ele cria situações nas quais as dificuldades são enfrentadas. Aí eu pergunto para você, no seu dia a dia, você não é comportor, você enfrenta dificuldade? E olha a diferença, as dificuldades que você enfrenta são dificuldades suas, não são dificuldades do Senhor, para o Senhor, no serviço ao Senhor. Entendeu? Então, quando o serviço é para o Senhor, as dificuldades são maiores, porque o inimigo, ele não fica parado. O hino fala aqui, o inimigo e seu poder. O inimigo tem poder, mas maior é aquele que está em mim e em você, irmãos. Aleluia! O poder de Deus está em mim e em você. Então, ele tem poder, ele vai tentar, todas as vezes que nós tentamos pregar o Evangelho, o inimigo vai tentar atrapalhar. Porém, o poder que está em nós é soberano ao poder dele. E nós devemos pregar a palavra insta, como Paulo fala para Timóteo. Louvado seja o Senhor. O quarto item é alimentar-se com a verdade. Esse versículo é o versículo de referência da nossa mensagem, que é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, aonde Paulo fala: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Alimentado com as palavras da fé. Eu creio, por isso é que eu falo. Se eu creio é porque eu tenho fé. Ninguém crê sem fé. A fé, você só crê se você tiver fé. Eu creio, mas não tenho fé. Não, está errado. Você precisa ter fé para crer. Então, alimentado com as palavras da fé. Louvado seja o Senhor. E nos alimentando de que forma, irmãos? Irmãos, tem várias maneiras. Eu estava ouvindo uma mensagem do irmão e ele falando assim que hoje nós temos um hipermercado disponível para nós chamado IVPT, Instituto Vida para Todos.
E esse hipermercado, ele tem várias filiais, que são as igrejas. E as igrejas têm os seus canais também de transmissão e de pequenas mensagens, podcasts, áudios. Então ali são filiais. E o IVPT é o grande supermercado. E também não adianta, nós estamos em tempo de pandemia e não adianta eu e você dizermos que mas não dá certo não, porque nós estamos em tempo de pandemia. Mas, segundo os decretos em todo o Brasil, alimento é atividade essencial. Então não tem desculpa, está aberto. Está aberto. Não tem desculpa, não é porque está fechado, não, está aberto. Então, atividade essencial, alimentar-se das sãs palavras de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. 24 horas, aleluia. Senhor Jesus. O quinto item é tornar-se padrão. Como é que nós nos tornamos padrão, né? Exercitando a sã palavra. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque o Senhor tem mostrado para nós que os resultados são de imediato. Quando você percebe que o irmão está comendo a palavra, está ouvindo as mensagens, está participando das reuniões, e você chega próximo dessa pessoa, é vida toda hora, é vida toda hora. Irmão, você viu a palavra ontem, você ouviu o que o irmão falou, tá? Quando você está perto do irmão que não está desfrutando, não está meio ali e tal, a conversa é outra. A conversa é outra. Às vezes não é conversa, às vezes não é conversa pervertida, mas é conversa diferente. E Paulo exorta Timóteo a não se ocupar com fábulas e genealogias sem fim. Irmãos, no momento que nós estamos vivendo, se a gente começasse aqui agora, ao invés de levantar de 2 em 2 para orar pelo irmão, a gente levantasse 2 em 2 e falasse aqui sobre política, era problema, não era não? Era muito problema. Se falasse sobre economia, também era muito problema, tinha muita divergência. Então, irmãos, o que nós temos, aonde nós temos unidade é na palavra de Deus. Então, quando você encontrar com um irmão ou com uma irmã, fale a palavra de Deus, porque aí a gente tem unanimidade, tem unidade. Vou começar a falar de outros assuntos, irmão, vamos deixar isso aí para lá. Enquanto tiver concordimento, você vai conversando, mas quando começar a divergência é melhor parar. Porque aí essas divergências podem até afastar os irmãos uns dos outros. Então, no capítulo 4, né, 1 Timóteo, versículo 12, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, Paulo diz a Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Não é só ter, mas é manter o padrão das sãs palavras. Senhor Jesus, item 6, exercitar o Espírito. 1 Timóteo 4, 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercitar o Espírito, irmãos, exercitar a piedade, exercitar a expressão de Deus em nós. Todos os dias é necessário que um bom ministro expresse essa condição, não só para os irmãos, mas também para o mundo, para aqueles que estão nos rodeando no trabalho, ou seja, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Na nossa família, muitos dos nossos familiares ainda não creram. Se você está com um familiar seu e ele não creu, e você fala palavras que não edificam, vai achar que na igreja pode tudo. E nós sabemos que não pode. Nem pode, nem deve. Que o bom ministro é aquele que mantém as sãs palavras. O 7º item é cuidar de ti mesmo. Paulo
No versículo 16 ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Primeiro item, cuidar de si mesmo. Como é que cuidamos de nós mesmos? Tendo a necessidade de buscar a palavra, de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de ler os livros espirituais, ouvir as mensagens que são transmitidas, vir às reuniões, cuidar dos irmãos, ligar para os irmãos, visitar os irmãos assim que seja possível. Tudo isso é cuidar de nós mesmos. Consequentemente, também cuidamos dos irmãos. Porque quando eu estou aqui na reunião, eu estou sendo cuidado. Eu devo estar cuidando de alguém e também estou sendo cuidado. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Paulo encoraja Timóteo a não se envolver com as coisas desse mundo. Ele diz: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqui tem uma condição especial de coração puro, andar a todo momento, irmãos, com o coração puro, sabendo em quem temos crido e sabendo que todos os irmãos precisam ouvir de nós palavras que edificam, palavras de encorajamento. Encontrar com o irmão e falar: não, irmão, o negócio está difícil, a vida da igreja está difícil, os irmãos não estão querendo mais reunir, os irmãos estão fracos na fé, tá? Irmãos, isso não eleva a autoestima de ninguém. Mas se nós chegarmos para visitar um irmão e tivermos comunhão, e alguém retratar isso para nós, o que nós devemos fazer? Encorajar esse irmão, encorajar essa irmã. Irmão, mas nós estamos firmes e nós podemos ser a diferença nesse negócio. Você pode ser a diferença, eu posso ser a diferença. O que nós precisamos é ter a atitude de assumir o que somos, bons ministros de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, cuida de ti mesmo e cuida também dos irmãos. Cuidar dos irmãos é estar sempre conectado com a necessidade, com o que os irmãos precisam receber, porque às vezes nós achamos que, eu acho que Marivando precisa de oração. Claro que ele precisa e todos nós precisamos, mas eu só faço orar por Marivando, orar. Mas Marivando pode estar precisando de um amigo para conversar, um companheiro para conversar um pouco, até para ler a palavra, irmão, vamos ler essa parte aqui, vamos ler esse trecho aqui da Bíblia, para dar entendimento. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, são fatores, irmãos, que às vezes nós podemos fazer e negligenciamos isso. Os jovens, muitas vezes não têm uma vontade, a avidez para buscar a palavra, gostam mais da conectividade, de ouvir mensagem, alguma coisa desse tipo, mas eu encorajo os jovens, os adolescentes a terem avidez pela palavra, buscar a palavra, ler a Bíblia, entender a Bíblia. Se for o caso, façam redes de cuidado entre vocês, 2 ou 3, para ler a Bíblia, não só o alimento diário. O alimento diário é excelente para nos alimentarmos diariamente, mas nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor através das Escrituras. E só vamos conseguir se lermos a palavra. E um bom ministro é aquele que lê a palavra de Deus, aquele que tem avidez pela palavra. Louvado seja o Senhor. O nono item é tomar posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Vejam, irmãos, que esse versículo retrata para nós que para nós tomarmos posse dessa vida eterna, é necessário passar ainda por provações, é necessário combater, é necessário andarmos, é necessário labutarmos. Combate o bom combate da fé,
toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamados e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, combater o bom combate é estar guerreando esse combate ao lado do Senhor. Esse é o bom combate, esse é o combate vencedor, que todos nós devemos a todo momento perceber, nós estamos do lado vencedor. Você entende isso, irmão? Vamos repetir comigo? Eu estou do lado vencedor. Eu estou do lado vencedor. Então, eu preciso me sentir vencedor. Vencedor. Alguns atletas, fazendo assim uma figura, alguns atletas, eles impõem um certo medo nos adversários. E por que eles fazem isso? Porque eles muitas vezes não é arrogância não, mas é autoestima. Autoestima do vencedor. Ele já entra naquele combate ali já como um vencedor. Ele diz assim, eu entrei para vencer e eu vou vencer. E tem outro que entra assim, eu vim aqui para fazer o meu melhor, mas se der certo, né, se eu for vencedor ao final, é assim e tal, às vezes até com a falsa humildade. Mas irmãos, nós não devemos ter falsa humildade na igreja. Você tem que estar na igreja para dizer assim, eu sou vencedor. E se você disser que todos os dias da sua vida você será vencedor, porque você terá a necessidade de praticar esses itens que leva eu e você a sermos bom ministro de Cristo Jesus. Porque para ser um vencedor é preciso labutar. E aqueles que vencem, não pensem que eles treinam menos do que os outros que perderam, não. Eles treinam mais. Eles são mais inteligentes, eles conhecem as deficiências do adversário. Qual é a principal deficiência do nosso adversário? Quem pode me dizer? Qual é a principal deficiência? Qual é o principal item que nós, usando contra ele tem problema? Ele foge, qual é? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, todo dia, irmão, Senhor Jesus. Os inimigos, batendo tudo em retirada. Por quê? Senhor Jesus usou a arma certa. Usou a arma certa. Não invoca o nome do Senhor, os inimigos estão tudo ali, rodeando, só esperando. Aí quando você invoca, eles bateu em retirada. Uma arma simples, mas que funciona, porque esse nome pode todas as coisas. Esse nome pode todas as coisas, irmãos. Aleluia. Então, Paulo encoraja Timóteo a tomar posse dessa vida eterna. Tome posse. Seja verdadeiro filho de Deus. Lute contra todas as situações negativas na sua vida, meu irmão e minha irmã. Lute, porque você tem aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não é conforme a minha aparência, não é conforme o meu braço forte, mas é conforme o poder que opera em nós. O poder que opera em mim e você é que vai fazer nós sermos vencedores. E o 10º item é pregar o Evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 5. 2 Timóteo 4, 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O trabalho de um evangelista, ele não é fácil, mas Paulo ele encoraja a que esse trabalho é necessário ser feito, e que
o Evangelho precisa ser pregado até a volta do Senhor. Então, para nós cumprirmos o nosso ministério cabalmente, até se acabar, é pregar o Evangelho todos os dias, quer seja oportuno, quer não. E os cenários para nós pregarmos o Evangelho, irmãos, nós temos todos os dias. Todos os dias nós temos a necessidade, mas também temos as oportunidades da pregação do Evangelho. Seja para você mesmo, cuidando de si mesmo, seja para pessoas da sua família, seja para pessoas que nunca creram, nunca ouviram falar do Evangelho. Todo dia nós temos essa condição de pregar o Evangelho. Quero só concluir o meu compartilhar essa noite, falando de um testemunho. Eu já falei isso para os irmãos há uns dias atrás, que eu enviava uma mensagem em áudio, Dias Mais Sábios, para uma determinada pessoa, um colega. E durante, acho que já faz uns 3 meses, o meu encargo é que todos os dias pela manhã, e nosso celular ele tem um robozinho, né, chamado, qual é o nome, Mateus, do robozinho que diz que é aquele negócio que quanto mais você usa, mais ele puxa para você, como é que chama? Tem um sistema aí que o que você usa mais, ele traz para você, para quando você abrir o celular, ele já mostra o que você mais gosta. E o nome dele já está ficando no top trend, como chamam aí, no meu celular, porque todo dia eu mando essa mensagem para ele. Eu não estou falando muita coisa não, irmão, é só assim: amém, bom dia meu amigo, Deus abençoe seu dia, tenha um excelente dia, tenha um ótimo dia, às vezes uso o nome do dia, tenha uma ótima sexta-feira, tenha um excelente sábado, e mando lá. Quem está falando, irmãos, é Pedro Dong lá nos Dias Mais Sábios. Quem está falando é simples assim, a palavra chega lá. Aí eu vou aqui ler para os irmãos aqui uma coisa. Senhor Jesus, amém. Olha o que ele passa de volta para mim. Bom dia, grande barata. Uma abençoada sexta-feira para você, meu amigo. Aí teve outro dia aqui que foi o seguinte, eu vou resumir porque o texto dele foi muito grande. Ele disse o seguinte, em um dos dias ele disse assim, eu falei para ele, eu falei para ele que estava aprendendo com ele também, que ele é um cara muito focado naquilo que ele vai fazer. Aí ele disse assim, e eu troquei a ordem da frase dos últimos meses por sua influência. Agora é fé, foco e força. A frase original é foco, força e fé. Mas todo dia ele está recebendo a palavra de Deus, ele diz que mudou. Agora, na vida dele é fé, foco e força. Aí, essa semana passada, ele se envolveu num acidente lá em Natal. Estava lá e tal, e um rapaz, um militar da Marinha, aspirante, estava indo com muita pressa num Fiat Unozinho e ia fazer um teste lá para mudar de categoria lá dentro do trabalho dele. E esse rapaz atravessou assim, alguém freou na frente, o cara atravessou nele e ele acabou batendo no carro. Bateu, parou. Tal, aí vamos lá, e o cara desceu, o cara meio aperreado, e o carro dele é um carro um pouco mais caro. Aí ele disse que desceu, ele relatou tudo isso para mim. Se fosse em tempos antigos, ele já tinha descido a flor da pele, para arrumar confusão. Mas ele disse que desceu tranquilo do carro, lembrando e tinha ouvido Dias Mais Sábios, que eu acho que o dia falava de prudência. Ele desceu, chamou o cara, vamos ajeitar, vamos acertar e tal. Ele disse, o cara falou para ele assim, amigo, eu só tenho como lhe ajudar daqui a 15 dias, quando eu receber o meu salário,
e eu só posso lhe dar R$1.000, porque o meu orçamento, eu não tenho como dar mais a você. Aí ele disse para mim: Barata, só a lanterna do meu carro é R$950. Só a lanterna. E amassou a frente do carro, assim, o prejuízo foi de 5, 6 mil para frente. Aí ele disse que o cara contou a história dele. Olha só, a empatia dele nesse momento. O cara contou a história dizendo que ia para esse exame. Se não chegasse lá no exame, ele perdia a oportunidade, só ia surgir daqui a mais um tempo. E se ele chamasse a rodoviária e fizesse o boletim de ocorrência, mesmo que ele fizesse o exame, ele não poderia, porque a infração de trânsito tiraria o direito dele de ser promovido, e que ele não sabia o que fazer. Aí parece uma história de filme, irmão. Mas sabe o que foi que aconteceu? Esse rapaz perguntou a ele: você tem dinheiro aí para seguir sua viagem, para chegar? Ele disse: rapaz, então não. Dinheiro que eu tinha, eu botei de gasolina no carro. Irmãos, ele transferiu dinheiro para o cara pegar um Uber e ir para o exame dele, e dispensou os R$1.000 que o camarada disse que ia dar a ele. E ele disse, irmãos, que fez isso porque a palavra de Deus tocou no coração dele. Por isso, irmãos, o evangelho precisa ser pregado, quer oportuno, quer não. E esse rapaz era um dos rapazes que mais tinha, assim, determinadas, não confusões, mas desentendimentos lá dentro do futebol, lá onde a gente jogava com ele. Hoje ele é outra pessoa. Ele já, quando criança, visitou, reuniu na igreja e depois se afastou. Mas ele sabe que a palavra de Deus é o caminho. E essa palavra chegando, irmãos, quem faz a obra é a palavra. Qual é o nosso trabalho? Levar a palavra. Então, meu encorajamento para todos vocês é: pregue a palavra insta, quer oportuno, quer não. Deus vai trabalhar e vai salvar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Crescimento vem de Deus. Então, irmãos, para nós concluirmos, eu queria convidar os irmãos para nós ficarmos de pé e orarmos para que o evangelho possa ganhar a nossa pessoa ainda mais, todos os dias, que esse evangelho possa nos tornar bons ministros de Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos nessa noite, porque tu és misericordioso, tu és cheio de graça e de bondade, aquele que nos supre em tudo que nós necessitamos. Ó Senhor Jesus, essa noite eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, pela tua igreja, aqui reunida, Senhor, e aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, possa ter entrado e feito morada em nossos corações. Senhor Jesus, o encorajamento do apóstolo Paulo, mediante seu cooperador Timóteo, possa ser encorajamento para nós. Nós possamos seguir, Senhor, seguir a verdade, seguir falando as sãs palavras, Senhor Jesus, fugir daquilo que não é teu, Senhor, de fábulas, genealogias sem fim, Senhor, que promovem discussões. Não queremos estar na igreja, entrando em discussões, Senhor, mas queremos estar na igreja, viver a igreja, mediante as sãs palavras, mediante o poder do evangelho, que nós podemos salvar as pessoas, salvar a nós mesmos. Todos os dias, Senhor, queremos ser salvos pela tua palavra, Senhor Jesus. Por isso nos dá uma semana, Senhor, na tua presença, cheio da tua vida, Senhor Jesus, cheio da tua graça e da tua misericórdia, que é o que nos basta. Senhor, queremos enfrentar as dificuldades, sabemos que temos ti, Senhor, como companheiro de luta, Senhor Jesus, e que saímos vencendo e para vencer, que teu evangelho possa avançar, Senhor Jesus. Pedimos a tua bênção e oramos pelos nossos apóstolos,
Senhor, abençoa o nosso irmão Pedro Dong, abençoa o nosso irmão Ezra Mar, abençoa o nosso irmão Miguel Mar, abençoa o nosso irmão André Dong. Ó Senhor Jesus, todas as bocas, Senhor, que falam pela tua pessoa, Senhor Jesus, sejam abençoadas. Ó Senhor Jesus, e levem a tua salvação àqueles que ainda não conhecem a ti. Ó Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Aleluia, que o Senhor nos abençoe.